Vamos lá, meus irmãos, nosso quinto dia de aula de introdução ao Antigo Testamento 1. Glória a Deus, estou muito feliz. Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Amém. Amém, graças e paz a todos. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que os irmãos, alunos atuais, possam usufruir desse material, reprisando os assuntos que a gente trabalha aqui em aula, e também, quem sabe, no futuro, querendo Deus, nós possamos utilizar essa ferramenta para abençoar outras vidas, outras turmas, quem sabe em outras cidades, e, se Deus assim nos permitir, quem sabe em outros países. Esse é o meu desejo, né? Então, é com muita alegria que hoje a gente começa aqui nossa aula e vamos embora. E a gente está trabalhando sobre, nós estamos trabalhando sobre introdução ao Antigo Testamento. Fizemos um apanhado já do livro do pano de fundo histórico panorâmico do Velho Testamento, dando pinceladas, explicações. Falamos um pouco também sobre algumas narrativas bíblicas, comentamos sobre o que está envolvido quando tratamos de introdução ao Antigo Testamento. Né? Introdução ao Antigo Testamento não é simplesmente a leitura da Bíblia. É claro que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível. Para nós, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus perfeita. No entanto, quando nós estudamos essa matéria, nós abrimos um leque para a sua geografia, para os textos originais, para a questão cultural, para a época, um pano de fundo do mundo antigo. E, naturalmente, não tem como você não entrar no Antigo Testamento sem esses detalhes. E na última aula nós começamos o livro de Gênesis. E começamos a trabalhar especificamente no livro de Gênesis. Antes de eu ler o texto bíblico, como é praxe, rapidamente aqui, o que vocês estão achando do curso? Deem uma palavrinha aí. Vamos começar pela minha irmã Cleusa. Irmã Cleusa, o que você está achando do curso? A irmã que é recém-ingressada aí na nossa aula, na nossa matéria. Eu estou achando maravilhoso, pastor. Para mim, está excelente. É novidade para mim, porque muita coisa eu não sabia e agora, com essa oportunidade, eu estou aprendendo várias coisas. E faz bem porque edifica a gente, né? Amém. Glória a Deus, minha irmã. É uma alegria poder ouvir isso da irmã. E é uma delícia, né? Poder mergulhar, porque o propósito principal é a palavra de Deus. Mas tem hora que nós não conseguíamos enxergar algumas coisas. Sim. Né? Então, isso é muito bom. Então, tá joia. Então, joia. Irmão Júnior, o que está achando do curso? Estou gostando. Como eu já tinha te falado, na sexta-feira nós conversamos de bate-bola. Estou gostando, estou revivendo um pouco, né? Como eu falei, né? Converso mesmo com minha filha, ela voltou para a faculdade. Eu acho que está muito bom, agrega muita coisa na nossa vida e será muito útil para a gente colocar em prática, né? Lá no reino de Deus. Glória a Deus. Então, tá bom, meu irmão. Pastor Johnny, e o pastor já é prata da casa, já está aí conosco já mais da metade do curso, mas o que você está achando desse módulo, pastor? Eu sou suspeito para falar, né? Os irmãos não sabem, mas eu cheguei a fazer curso teológico, não concluí em outra universidade, e o pastor sabe disso. Lá a gente lidou com situações bem complexas, né? Um legalismo assim, correndo solto, e ter a experiência de ter essa aula contigo, que eu admiro de verdade, aprendi a admirar, e tenho um respeito enorme pela tua pessoa. Então, para mim, tem agregado não apenas esse módulo, como todos os outros que a gente já passou. Então, de novo, eu louvo a Deus pela tua vida, pela Igreja Batista Missionária, por nos possibilitar isso. Que o Senhor continue te abençoando e nos abençoando através da sua vida. Obrigado, viu, pastor Johnny? Obrigado mesmo pelas palavras, né? Nós nos sentimos honrados, privilegiados e lisonjeados. Que a gente continue sendo bênção para o pastor e para muitos outros, né? E é uma alegria saber que o irmão tem sido edificado por meio do nosso seminário, que é patrocinado pela nossa igreja local, né?
Então, assim, é uma alegria mesmo poder ouvir isso do colega, né? Mesmo sendo prata da casa, mas se o pastor não estivesse gostando, não estaria conosco há tanto tempo. Exatamente. Então, que Deus seja louvado, né? Amém. E quando você falou, eu acho que você quis dizer liberalismo, não legalismo. Obrigado. Né? No outro seminário que o nosso querido pastor estava fazendo, ele tinha parte das aulas eram levadas ao liberalismo, à teologia liberal. Geral. E isso, para o coração de uma pessoa que não pensa igual, é quase como uma anátema, né? Assim, com todo respeito a toda academia liberal, mas eu respeito, mas não compactuo, não consigo. Como eu Esse disse. pensamento, até certo ponto, é interessante, né? Até para a gente poder contestar. Mas, de fato, né? Não é o tipo de teologia que eu gostaria de viver e, obviamente, passar para minha congregação. E ensinar as nossas ovelhas, né? Eu me lembro de um texto que eu li do Augusto Nicodemos, enquanto eu fazia um mestrado, que ele dizia que muitos teólogos liberais não enviam missionários para o campo. Então, quer dizer, é estranho, não? Ora, nós estamos aqui, não é gastando tempo para encher as nossas cabeças. Nós estamos aqui aprendendo a amar a Deus com a consciência, enchendo o coração para ganhar vidas e abençoar almas e vermos pessoas convertidas. Em tese, nós estamos aqui somente para lançar a semente perfeita e trazermos mais pessoas para o caminho do Senhor pelo poder do Evangelho. Mais nada. Então, assim, a teologia liberal, com toda a sua sabedoria, com todas as suas filosofias, com todo o seu desenvolvimento, é útil para alguns. Para mim, particularmente, né, eu diria, ela serve como um debate, como uma discussão, serve para eu me posicionar mais como ortodoxo, mas eu amo a teologia ortodoxa, conservadora e reformada, porque ela me faz ver nesse livro, como um dia eu preguei, né, que Jesus é a árvore da vida e essas folhas são as folhas da árvore da vida que nos alimentam, como na Nova Jerusalém. Lembram que lá na Nova Jerusalém as nações pegaram as folhas das árvores da vida para serem curados. Para mim, essas são as folhas das árvores da vida. É a palavra de Deus, né? Então, isso aí, obrigado, pastor. E rapidinho, Júnior, o que você tem achado do nosso curso, Júnior? Rapidinho. Como eu falei, né? Você já falou, desculpa. Você já falou, né? Bom. Você já falou, Muito desculpa. Bom. Falei. E aqui seja bem-vindo agora o pastor Edilson, né? Seja muito bem-vindo, pastor. Já está em casa, pastor? Está com seu microfone bloqueado. Desligado, Aí. Acabei de chegar agora. Graça e paz a todos. Graça Amém. e paz. Amém. Seja muito bem-vindo, é o filho da irmã Cleusa, ele é pastor, então vai estar entrando a partir dessa aula aqui conosco em tempo real. Já passei para ele algumas tarefas das aulas anteriores e vamos ver. Eu acredito que, como ele é autodidata, ele vai conseguir fazer um bom curso e vai acompanhar junto conosco. Tá bom? Meus irmãos, então, é praxe. Eu gastei um tempinho aqui conversando com vocês e agora eu quero ler um texto em Gênesis rapidinho, Gênesis 11, aquela passagem bem conhecida, que é a Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel, amados? Confusão de língua, né? Confusão de línguas. E a confusão de línguas aconteceu por quê? Porque os homens, né, sob a liderança de um cidadão que agora, acho que é Nimrod, ele queria uma independência de Deus, né? E queria chegar até o céu, né? Deduzimos ser Nimrod ou alguma outra grande personalidade daqueles dias, né? E exatamente, eles queriam construir uma torre para chegar até os céus, né? Vamos ler rapidamente do 1 ao 8, 1 ao 9. Pastor Jones, pode ler para nós?
Pois não. 11, do 1 ao 9. Vamos lá. Vamos lá. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade ou uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Ótimo. Aqui nós vemos um pedaço daquilo que somos, que é o homem na sua arrogância, querendo chegar até Deus na força do seu braço. E diante disso, Deus então realiza algo que é dar a eles agora uma nova fase, que é a fase do distanciamento, para que a maldade não fosse tão facilmente construída. É claro que nós conhecemos a história e a gente sabe que nós, seres humanos, damos os nossos jeitos, de uma forma ou de outra, de nos encontrarmos para eu diria, para acrescentar naquilo que o ser humano, na força do seu braço, faz. Pode ver que aqui a Torre de Babel nada mais é do que, mais uma vez, o homem buscando os céus na força do seu braço, dando aquela ideia: eu alcanço o espiritual da minha forma. Podem ver que as religiões são isso. Os seus credos, suas crendices, os seus ídolos, os grupos se reunindo para encontrar o eterno do jeito que eles acham que está certo. E aí Deus então confunde. Deus vê que eles estão aqui no ápice da sua vanglória, da sua soberba. O que eu queria destacar agora aqui nesse ponto, irmãos, é o seguinte, que nós, quando somos autossuficientes, muitas vezes, sem que percebamos, a gente começa a trilhar esse caminho, que é um caminho aonde Deus não se alegra. Pode ver que, como eu disse há pouco, a religião nada mais é do que o desejo de buscar a Deus na força do nosso braço. As religiões, de uma forma ou de outra, a gente não pode negar que elas existem, que as crenças dessas pessoas têm utilidade para elas, que há uma força espiritual sobre elas. Podem ver que toda religião há uma força espiritual. Agora eu pergunto, qual é a força que está por trás daquela religião? É a força do ser humano, do ego, do homem, e também influências, muitas vezes até malignas, conduzindo essas pessoas para que elas continuem se autoalimentando numa vida anti-Deus. Podem ver que Torre de Babel é quando Deus dispersa, Deus divide. E até fazendo um adendo aqui, quando nós estudamos sobre a questão das línguas e quando nós vamos construindo essa questão da onde se deriva todos os alfabetos e aonde está a raiz, como numa árvore genealógica, nós chegamos em 2 troncos. Os linguistas, eles sabem que todas as línguas nasceram de 2 troncos. Eles chamam de indo-europeu e semítico. Pode ver que a nossa língua, o português, é do indo-europeu. Latim, português vem dessa ramificação, que é da língua latina. Podem ver que o alfabeto latino, o indo-europeu, ele é muito semelhante, tanto na sua forma de escrita. E o semítico seria o japonês, seria o árabe, seria o hebraico, o aramaico. Podem ver que são outras escritas. Uns escrevem de cima para baixo, outros
da direita para a esquerda e outros da esquerda para a direita. Cada um tem um formato, mas quando os linguistas estudam essa questão, né, na sua raiz da gramática, se chega a 2 blocos. Logo, se subentende que todos um dia falavam um só idioma, ou seja, a Torre de Babel. Então, dei esse acréscimo, mas voltando. No apogeu do ego humano, Deus nos divide. Agora, olha que interessante. Quando foi que algo aconteceu no Novo Testamento, que aconteceu algo onde o povo que falavam línguas diversas, todos compreenderam as línguas uns dos outros? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o retorno àquela vida antes da Torre de Babel. É como se fosse pelo poder de Deus o regresso, o reset. Assim como o homem, na força do seu ego, ele muitas vezes é dividido por Deus. Quando o homem se entrega a Deus de todo o seu coração pelo poder do Espírito Santo, ele começa agora a ser alimentado pelo próprio Deus e ele consegue se comunicar com outras pessoas pelo poder do Espírito, indiferente na sua cultura. Eu sei que ali em Atos foi uma evidência divina, onde as pessoas receberam o dom, a interpretação e a capacidade de discernir pelo poder de Deus as línguas uns dos outros. E ali também são línguas humanas. No entanto, o que eu quero dizer é o seguinte, que pelo poder do Espírito Santo, o povo ele é reunido. No poder do nosso ego, nós somos divididos. Mas quando nós nos submetemos a Deus e nos lançamos a Deus, nós nos reencontramos. Então, eu fiz questão de gastar esse minuto aqui, porque estamos fazendo teologia aqui, e o fato de fazermos teologia aqui é com essa santa dependência de Deus, do Espírito Santo, com esse temor, para que Ele nos una num só propósito para servi-lo melhor e servi-los ao povo de Deus, às nossas igrejas, e expandirmos o reino dele da melhor forma na terra, como ele desejar. Tá bom, meus irmãos? Então, deixo essa breve meditação para vocês. Tá joia? Ficou claro? Deu para entender? Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não? Então tá joia. Então, vamos lá, compartilhando o nosso slide de onde tínhamos parado. Joia. Tínhamos parado aqui. Bigamia, poligamia. Falamos sobre o primeiro bígamo, Deus aprova a poligamia, tratamos sobre essa questão. E agora vamos falar sobre os primeiros homicídios da história bíblica. Pode ler para nós, pastor Johnny, por gentileza. Pois não. Pastor, tem uma tarja cinza aí na tela. Tá, vou tirar. Então, um segundinho. Jóia. Pronto. Agora saiu, né? Saiu sim, obrigado. Os primeiros homicídios da história bíblica. Caim. Falou Caim com seu irmão Abel. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Segundo Lameque, disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouve a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um mancebo por me pisar. Gênesis 4, 23. Nós estávamos falando nos slides anteriores, só reprisando rapidamente, que aqui nós falávamos sobre essa questão de o livro, que Gênesis é o livro dos grandes julgamentos, o livro de Gênesis é o livro das origens, e aí a gente veio falando sobre a origem de todas as coisas, a origem do pecado, tratamos sobre essa questão da bigamia e da poligamia, e agora os primeiros homicídios também. Ou seja, o livro já começa mostrando quem de fato somos, a nossa natureza caída, né? É muito interessante que, para a gente poder se pontuar bem, a gente tem que enxergar quem somos, para que a gente possa progredir, né, irmãos? Porque vocês veem, tanto Caim quanto Lameque, principalmente Caim é a demonstração daquele que literalmente vira as costas para Deus de forma consciente. A gente lembra das histórias em que
Tanto Abel ofertava a Deus e Caim também. Alguém já disse que Caim, por ele ter dado a oferta do fruto da terra e não ter sido um sacrifício de animal, a oferta dele não foi aceita. Eu não penso assim, porque ele era um agricultor. Abel, ele era um pastor. Então, cada um dava a oferta daquilo que ele fazia. A questão para mim... Como? Cada um deu o melhor que tinha. Exatamente. A questão é o coração. Motivação. Né? E Caim, ele não dava de todo o seu coração. Como também no momento da repreensão. Pode ver que quando Deus fala com Caim, há uma palavra muito linda no texto bíblico que fala: o pecado está à porta, mas a ti cumpre dominar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Em psicologia. Não pequei, né? Hã? Ireis não pequei. Isso, irais, mas não pecais, né? Ou ireis e não pequeis, exatamente. Há um princípio muito interessante na psicologia, que os psicólogos e os professores, quando estão treinando seus alunos, ensinando, eles usam um termo chamado barra do recalcamento. Na psicologia, há esse termo. O que seria a barra do recalcamento, né? Seria, por exemplo, como, imagina uma mesa. Uma mesa que te separa entre um ato em que você está irado e você passa para o outro lado para cometer um crime ou um delito. Quando nós estamos irados, se nós pularmos a mesa, o que vai acontecer do outro lado? Vamos agredir alguém. Não é? Bem possível. E essa barra do recalcamento, ela é inconsciente em nós, mas ela está em nós o tempo todo. Quem é que não cumpre essa barra do recalcamento? Quem não cumpre essa barra do recalcamento, de fato, é só uma pessoa que tem algum problema neurológico. Quem tem esse problema, passa isso o tempo todo e nem percebe. Pode ver. Quem de fato tem esse problema, ele passa e volta e pode ver, é uma pessoa desequilibrada. Imagine se nós vivêssemos dessa forma. O que seríamos, né, irmãos? Pensem nisso. Podem ver o quanto é importante para nós termos esses limites. Senão, o que faríamos? Xingaríamos as pessoas na rua, agrediríamos a outra. Então, há um limite. E esse limite Deus já deixou para o homem desde o princípio. Podem ver que em Gênesis, quando Deus fala com Caim, diz claramente: a ti cumpre dominar. O pecado está à porta. Ou seja, ele chega até aqui. O meu pastor, que me batizou, o pastor Orfeu, ele falava o seguinte, que nós precisamos pedir para Deus colocar sentinelas nos nossos lábios, nos nossos olhos. Eu sei que é um termo até como uma figura de linguagem, o salmista também vai usar algo dessa forma, mas isso é verdade, irmãos, a gente precisa disso o tempo todo. Né? Quantas são as vezes que nós precisamos falar conosco mesmo, né? Como o salmista falava. Ó minha alma, porque está abatido a minha alma? Para que a gente não passe essa mesa ou esse degrau e se entregue muitas vezes ao pecado, se entregue ao desânimo. É assim? Podem ver. Então, Caim é o grande exemplo de que o pecado está à porta. E por que eu estou gastando esse tempo falando isso com vocês? Eu sei que isso daqui, nós estamos entrando por um pouco da teologia mais prática, mas quando a gente fala do homicídio, eu quero destacar aqui tanto a vida de Caim quanto de Lameque, por causa do seguinte fato, irmãos. Quantas são as vezes que o diabo leva toda a culpa das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas covardias? Sejamos honestos. Então a gente tem que saber muito bem que o diabo ele só vai ter atuação aonde a gente permitir. Ele vai nos tentar, mas a gente só vai cair se caso realmente queiramos e permitamos com que ele tenha acesso. Porque mesmo num ateu que não crê em Deus, ele tem a sua consciência, ele tem os seus limites, e mesmo que ele não entenda que é uma voz das trevas, ele só vai fazer alguma coisa de errado por consentimento. Então é importante a gente não se esquecer disso,
Porque hoje uma das coisas que mais tem acontecido no povo de Deus é transferir ao diabo as nossas culpas, as nossas derrotas, as nossas fraquezas, e isso é uma vergonha. A gente não precisa usar desse artifício. O diabo nos tenta? Nos tenta. Nos provoca? Nos provoca. Joga os seus dardos? Joga os seus dardos. Mas a gente só cai se a gente permitir. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Querem fazer algum comentário? Irmão Júnior, eu desativei seu microfone, pode ativá-lo. Que estava fazendo um pouco de barulho, eu tomei a liberdade de desativar. Pode falar, irmão Júnior. A questão da transferência de responsabilidade. Exatamente. E você colocar a culpa em outrem e não assumir as suas próprias culpas. E nessa sua palavra é interessante que o homem médio, que o direito fala, o homem médio no direito é o homem que tem razão, ou seja, ele é incumbido de responsabilidade. E quando ele erra, ele tem que assumir. Diferente do psicopata, que ele age com frieza. É a exceção. E a regra é aquilo que você expôs aí. Muito bom. Isso aí. Obrigado até por nos acrescentar com assuntos do direito. Tá vendo, irmãos? Aqui a gente acaba sendo abençoado até um pouquinho, aprendendo algumas coisas novas de uma área que eu particularmente não conheço. Isso me faz lembrar o quê? O pecado na sua origem mais pura, né? Assim que Adão e Eva tinham pecado, Deus repreende Adão e Adão faz o quê? Foi a mulher. E a mulher ficou um Foi jogando a pro outro. serpente. E aí a serpente não tinha para quem transferir, né? Pronto. Ficou quieta, né? Mas é isso aí. Obrigado, meu irmão, tá? Então, joia. Gil, seja bem-vindo, Gil. Que bom que você chegou, meu irmão. Graça e paz. Desculpa o meu atraso. Foi nada, meu irmão. Vamos lá. Paz. Glória a Deus. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos prosseguir? Da minha parte, podemos prosseguir. Irmã Cleusa. Prossiga. Pode prosseguir, pastor. Então tá bom. Tira Então vamos a lá. Vamos lá. aí. Vamos lá. Vou tirar. Ela aparece. Continuando aqui, leia para nós, irmão Júnior. A terra. A terra era sem forma e vazia. Gênesis 1, 2. Como é que a criação se organiza? Os 3 primeiros dias serviram para preencher a forma que não existia anteriormente. 1. Primeira forma, separação de luz e trevas. 2. Segunda forma, separação das águas. Água de cima, chuva, e águas de baixo, oceano, mares e lagos. E 3. Terceira, separação da posição seca, terra, dos mares e oceanos. Joia. Agora, irmãos, a gente vai entrar num debate um pouquinho interessante, que é a questão da criação em 7 dias. Eu não sei se vocês já ouviram algumas explicações, nós não gastaremos muito tempo sobre essa questão, mas eu só vou fazer um comentário aqui e fazer uma pergunta para vocês, e depois dessa pergunta eu vou... como é que eu posso dizer? A gente vai prosseguir, porque esse é um assunto que demanda muitos comentários, né? Vocês acreditam que Deus ele pode ter feito tudo em 6 dias e no 7º ter descansado? Ou vocês acreditam, por exemplo, que não, que levou bilhões de anos e etc e tal? Existem várias teorias, tá, irmãos? Inclusive a teoria criacionista, deixa eu até explicar algo para vocês, que muitos protestantes evangélicos, reformados falam, eu sou da teoria criacionista, que Deus criou tudo, também é dado como nome de teoria. Teoria. Na ciência, só explicar uma coisa aqui para os irmãos e para as irmãs. Há uma diferença entre uma fórmula matemática precisa e uma teoria.
Quando eu falo 1 mais 1 é igual a 2, isso é uma fórmula matemática precisa. Isso vai ser em qualquer lugar do universo. 1 mais 1, isso é uma equação exata. E uma teoria, o que é uma teoria? Probabilidade. É uma ciência onde você chega a uma conclusão, mas você não tem como provar. Por exemplo, a teoria darwiniana, de Darwin, Charles Darwin, que é aquela questão da evolução das espécies. Ali é uma teoria. Ali não é uma equação científica como uma questão matemática, como algo mais preciso. Não há essa diferença. E dentro das teorias tem a teoria do criacionismo, que seria onde Deus cria tudo em 7 dias. E aí vai ter outros que vão falar, os dias eram diferentes. Cada um vai ter uma explicação. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acreditam. E o que vocês aprenderam sobre isso para a gente poder debater um minutinho aqui. Mas, como eu disse, não vamos gastar muito tempo sobre essa questão. Vamos lá. Ô, pastor, eu acredito nas escrituras, acredito que não é algo metafórico ou simbólico, mas como está escrito lá, acredito que Deus, pela sua palavra, criou mesmo todas as coisas. Em 7 dias, organizou a terra como deveria ser organizada. Eu creio nas escrituras, na palavra que está escrita lá mesmo. Então seria na literalidade, de forma literal. Deus em cada dia criou algo como está. Jóia. Sim, creio nisso. Pastor Johnny? Não penso diferente, tá? Nesse aspecto, estou com a palavra. Ótimo. Sei um pouquinho aí do que falam a respeito, né? Inclusive aquilo que a gente falou na aula passada, as pessoas contestando o fato da idade de muitos personagens bíblicos, isso obviamente acaba também levando em consideração a criação em 7 dias, mas meu ponto de vista, eu creio nas escrituras, que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Maravilha. Júnior? Eu creio na literalidade da Bíblia. Entretanto, eu não tenho certeza se os dias é como nossos dias de 24 horas, mas dentro desses 7 dias, evidentemente, eu estou com a palavra de Deus. E quanto à teoria da evolução, o macaco até hoje não evolui. Joia, muito bem. Irmã? Bom, eu também, eu creio na palavra, né, que foi em 7 dias, mas como o irmão falou, não tenho certeza se esse dia, eu fico assim meio confusa, porque se esse dia era, esse 24 horas, porque para Deus o tempo é diferente, né? A gente fala em 7 dias, Deus trabalhou, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Nós vivemos, aqui a gente já está, que para Deus 1000 anos é um dia, né? Então a gente fica assim, sem saber se era um dia de 24 horas ou não. Eu sempre me perguntei isso, porque não tem como a gente saber. Exatamente. Agora, é claro, obrigado pela opinião de vocês e o respeito também às opiniões, né? Até porque, irmãos, eu também aqui te dar o meu parecer como professor de vocês, eu acredito na literalidade das escrituras, que foi em 7 dias, simplesmente como são os nossos dias. Pastor Raimundo, mas o senhor que gosta de estudar, irmãos, eu acredito nisso, sabe por quê? Um dia Jesus vai vir nos buscar num piscar de olhos. E eu acredito que é num piscar de olhos. E num piscar de olhos, ou seja, algo praticamente como um relâmpago, nós seremos arrebatados e teremos um novo corpo, sem o processo de nada, só o processo da fé, do poder de Deus em nós. E nós nos encontraremos com Ele nas nuvens. Ou seja, né? Então, assim, a volta de Jesus, ela será um milagre repentino e poderoso, que fará com que todos se encontrem com Ele. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transladados. Olha aqui, estamos dando aula e de repente, pum, um grande seminário nas bodas do Cordeiro.
E vocês, pastor, professor, agora é com o mestre, é com o cordeiro. E vamos celebrar. Então, eu acredito muito nisso, né? Nesse poder sobrenatural. Por que eu falo disso e eu destaco isso? Porque, para mim, destacar e dar essa ênfase no poder da criação é também destacar o poder de Deus quando ele cria o ser humano, a imagem dele e semelhança. Destacar o poder dele quando ele derrama o Espírito Santo sobre o ser humano, no Pentecostes. Quando eu destaco esse poder da criação em 7 dias, em 6 no caso, e no 7º ele descansa, eu destaco o poder dele pelo poder do Espírito Santo na concepção virginal de Maria, né? Ou seja, eu estou mostrando que o texto sagrado e a revelação de Deus em nós, por nós, é uma atuação de muitos milagres, milagres do começo ao fim. Em alguns momentos ele permite a nossa participação, mas na grande maioria dos outros momentos é o milagre dele em nós. Podem ver, Jesus nasce pelo poder do Espírito Santo, Jesus começa o ministério pelo poder do Espírito Santo, Jesus morre em nosso lugar, fazendo a expiação. Ao terceiro dia ele ressuscita pelo poder do Espírito Santo, fica 40 dias nessa terra de um lugar para o outro, e no 40º dia é levado aos céus pelo poder de Deus, pelo seu próprio poder e pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, o poder de Deus acompanha todos os feitos de Deus o tempo todo. Pode ver que nós só estamos aqui fazendo teologia porque um dia nós nascemos de novo, que é pelo poder do Espírito Santo. Recebemos o dom pelo poder do Espírito Santo. Hoje, quando alguém é curado por meio de uma oração, é o poder de Deus na vida da pessoa. Ou seja, o poder acompanha. Onde Deus atua, há um poder sobrenatural. Quando Moisés livrou o povo do Egito e atravessou o Mar Vermelho, foi o poder de Deus. Quando Josué entra em Canaã, foi o poder de Deus. Ou seja, milagres e sinais acontecem o tempo todo. Ora, Deus pede para a gente pegar a espada e lutar. Ora, Deus pede para a gente pregar o evangelho, a gente prega. Mas quem faz a obra no coração do homem, quem faz tudo é Deus, é o poder dele. E o grande poder de Deus vai ser manifesto também nos finais dos tempos, Jesus vindo buscar o seu povo, período da tribulação, e depois a nova Jerusalém, vai descer dos céus. É o que está escrito. Ou seja, como vai ser isso? Eu não sei. A terra também vai ser passada pelo fogo, é o poder de Deus. Um momento de purificação. E aí entraremos na vida eterna, é o poder de Deus. Ou seja, como vai ser tudo isso? Então, quando a gente tenta unir a mente humana, as faculdades humanas no processo da revelação, eu sei que em alguns momentos a gente até pode parecer que tem êxito, mas em muitos momentos a gente acaba se perdendo, porque a gente cria as nossas teorias, criamos os nossos dogmas e muitas vezes criamos as nossas religiões. Então, assim, não questiono o pensamento do Júnior e da irmã que os 7 dias podem ser diferentes, porque de fato pode, nós não estávamos lá. Mas eu dou o direito da dúvida de ser 7 dias mesmo. No entanto, esse pensamento dos 7 dias ser um período de tempo abre margem e uma janela muito interessante quando nós estudamos a língua hebraica. E agora eu quero abrir com vocês aqui, eu vou abrir o meu o meu aplicativo, o meu celular, na aula, e vou compartilhar com vocês o My Bible. No original, quando está dia no hebraico, em Gênesis 1, há uma expressão muito interessante que eu quero mostrar para vocês. Vamos ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vocês vão achar interessante. Eu vou tirar o áudio aqui, porque fica dando eco e me deixa meio louco isso daqui, viu, irmãos? Uma coisa de doido. Dá um eco violento aqui, só um minutinho. Joia. Entrei aqui na chamada. Joia. Olha que interessante. Pastor, o senhor compartilhou, não abriu a tela ainda. Vou compartilhar agora. Ah, ok.
Olha que interessante. Deixa eu abrir. Vocês estão vendo? Perfeito. O My Bible? Sim. Isso, ótimo. Ok, vamos lá. Em Gênesis, capítulo 1. Vou ver aqui. Um segundinho. Deixa eu te... Olha só aqui que é interessante. Versículo de número... Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde, manhã, o primeiro dia. Quando clicamos aqui em cima do dia, olha só que abre, olha que legal. Dá para vocês. Ion, procedente de uma raiz não utilizada, significando ser quente. Aí vem dia, tempo, ano. E aqui vai vir algumas explicações. Por exemplo, Ion pode ser dia em oposição à noite, pode ser dia como um período de 24 horas, ou pode ser dia como determinado pela tarde e pela manhã, como em Gênesis 1, ou como uma divisão de tempo, um dia de trabalho, uma jornada de um dia, ou como pode ser também dias, período de vida, tempo, período, ano, ou seja, dá uma ideia de tempo indeterminado. Pode ser dia, um período de 24 horas, como também pode ser dia, um período indeterminado. Deu para entender? Sim. Então, quando Deus realmente faz aqui a criação dos 7 dias, o escritor Uma precisão, né? de registrar Ion. Pode ser 24 horas? Pode. Eu creio que foi 24 horas. Mas pode ser um período de tempo indeterminado? Sim. Que na soberania de Deus ele quis escrever. O problema dessa teoria, eu vou agora desativar o meu celular e fica ecoando. Parece doido. Eu estou falando com vocês, está replicando aqui, pelo amor de Deus. Posso, acho que acabou. Ufa. Agora parou de dar eco. Fica dando eco, irmãos. Fico falando e ouvindo, falando e ouvindo. É estranho. Agora, voltando. Não tem profecias que falam, por exemplo, no dia do Senhor, tratando sobre o julgamento? Quando vai ser o julgamento? Nós não sabemos. É um período que virá sobre a terra, mas é um dia indeterminado. Quando Deus quiser, quando for da vontade soberana. Então, o problema nosso, ao classificar que aqueles 7 dias foram dias, vamos dizer assim, dia... Parou tudo, pastor. Agora, Parou. não estava parando aqui o meu celular de ecoar, eu desliguei ele, foi isso. E agora eu voltei aqui. Bom, voltando. Sabe qual que é o grande problema, irmãos, quando a gente fala sobre um período de tempo determinado e não são um dia de 24 horas? É porque a gente começa a trazer a criação como aquela ideia de que Deus criou tudo vagarosamente, naquela ideia do cientista, que ele cria, vem primeiro, no caso, né, o Big Bang, aí depois tem a união das partículas, cria-se a Terra, e vai passando milhares e milhares de anos, sabe? E a gente tenta cientificar a fé, esse que é o problema. E aí a gente começa a cientificar demais e querer trazer a ciência dando uma resposta para a Bíblia. Quem tenta fazer isso, mais cedo ou mais tarde, acaba se esbarrando em várias complexidades. Pastor, tem gente que gosta disso. Respeite. Mas eu acho que fé é fé,
ciência é ciência. Tá bom, irmãos? Tem hora que a gente pode até utilizar, e na minha opinião, tá bom? A ciência, ela é a filha mais nova de Deus, tá bom? A fé é a filha mais velha. E a ciência é a filha mais nova. Essa filha mais nova não explica sempre a fé. Mas isso não significa que a fé é inferior à ciência. Na minha opinião, eu já passo a palavra para a irmã. Na minha opinião, a filha mais nova, ela é muito útil para nós quando ela responde à Bíblia. Vou dar um último exemplo para explicar essa questão para vocês. A ovelha Dolly foi o primeiro clone do mundo, não foi isso? Conhecido, divulgado, pelo menos. Foi a primeira que foi a mídia. Pode até não ter sido a primeira, de fato, mas foi a primeira ovelha, o primeiro ser clonado da história. Agora eu te pergunto, há alguma coisa nas páginas da Bíblia que remete à ideia de clone? Sim. Eva, mas Eva e Adão? Tudo bem. Ali foi no mundo perfeito, né? Mas depois da queda? Vocês vão dar risada. Vocês vão estar na minha cara. Quem foi que concebeu pelo poder do Espírito Santo? Jesus. Quando a gente vai avaliar, na realidade, Jesus, em tese, vamos dizer assim, de forma grossa, tá, irmãos? Conta de padeiro, tá? Estou falando aqui os cientistas que me perdoem. Mas Jesus é o primeiro clone da história. Porque ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Possivelmente, Jesus ele era muito parecido com Maria. José era pai, mas ele não era o progenitor. Não é? O Espírito Santo é Deus, ele é Espírito. Houve um milagre no óvulo de Maria. Um milagre. E ali Jesus foi gerado, a primeira virgem que concebe, sem o auxílio humano. O que é um clone? É você pegar alguma coisa de alguém e replicar aquilo, o DNA, dentro de outra pessoa. Então, possivelmente, Jesus era a grande parte das características, cabelos, olhos, etc. e tal, era de Maria. Assim, feição, mas agora, é claro, com o corpo humano, de um homem, com os hormônios masculinos. Mas perceba, sabe aquele filho que é a cara da mãe? Possivelmente. Quando a gente vai fazer essa retrospectiva, Jesus poderia, se a ciência fosse mais amável com a fé, quem sabe a questão do clone já teria sido descoberta há muito mais tempo. Ou seja, na realidade, por que eu estou falando isso? A ciência é a filha mais nova de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos da ciência de forma dócil e a ciência da fé, há uma harmonia. Quer ver um exemplo, irmãos? Eu, particularmente, vou falar aqui uma loucura, tá, para vocês. Mas eu acredito que um dia Deus não é real na nossa vida, irmãos. Ele é um ser vivo, invisível e real, certo? Eu acredito que um dia, quem sabe, assim como existem ondas de rádio, onda de celular, ou algum dia Deus vai permitir com que o homem, por meio da ciência, consiga detectar o mundo espiritual. Sabe? O reino de Deus e o reino das trevas. Pastor, isso vai ser uma maior desculpa. Vai, mas não vai tanto. Por quê? O que faz as pessoas se converterem, irmão, é o coração. Mesmo que tudo isso venha à tona, muita gente vai se converter no primeiro momento, mas depois eles vão falar assim, mas tem o diabo ali também, eu vou flertar com o diabo, entendeu? Coração de pedra, irmãos. Mas no primeiro momento vai ser uma descoberta. Por que eu estou falando tudo isso? Podem ver, irmãos, o que converte uma pessoa não é o milagre pelo milagre. O pessoal até vê que o paralítico foi curado, o cego voltou a enxergar, mas quem está no pecado vive no pecado, tem o coração empedernido, né? Deu para entender? Eu não sei se... Então, eu acredito que um dia Deus vai permitir isso, eu, particularmente. Deus vai permitir com que, por meio da ciência, a gente descubra coisas espirituais que a gente não vê hoje. Anjos,
quem sabe demônios, a guerra no mundo espiritual. Eu acredito, irmão. Talvez aqui o pastor tá sendo, tá dando os devaneios do pastor Rai, mas é os meus devaneios, tá bom? Irmã Cleusa, fala aí, irmã Cleusa, você ia fazer uma pergunta? Então, não, eu ia falar o seguinte, porque eu falei que a gente não tinha certeza se seria um dia de 24 horas, mas se analisar bem, quando fala lá em Gênesis, houve dia, houve tarde e houve manhã, já dá a entender de que é um dia normal. Não é? Porque houve tarde e manhã. E assim aconteceu, tal coisa. E aí houve tarde e manhã. Então, por aí já dá a entender de que seria um dia comum. No entanto, irmã, logo nos primeiros versículos, disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a lua era boa e separou a luz das trevas. Dá essa ideia criacionista de uma supernova, de uma explosão, do aparecimento do Sol, de anos. Os cientistas que creem em Deus, eles vão fazer uma construção tentando unir a fé com a ciência. A questão, por exemplo, também de Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, vai dar aquela ideia de criação, depois um vácuo, um período onde surgem os seres gigantes aqui no planeta, que seriam os dinossauros, aí se torna sem forma e vazia, porque aí é quando Satanás é lançado para a Terra. Uma então, teoria também. São teorias. Posso fazer um comentário? Claro, irmão. Da aula de hebraico? Claro. Então, porque numa das aulas de hebraico, eles disseram que o 7º dia durou até a queda de Adão e Eva, que era o período que Deus ele ia se encontrar com Adão e Eva na Terra, que eles tinham tudo que precisava, não tinha falta de nada. Então, esses 7 dias durou até a queda do homem. E agora tem um vácuo, tem um espaço, que é quando Deus promete restaurar o Jardim do Éden novamente, quando Jesus voltar. Por isso que eu disse isso. Eu não tinha muito bem certeza. Existem muitas coisas, irmãs, que nós ouvimos, olhamos, achamos interessante, podemos até dar direito de dúvida, mas não tem como afirmar. Então, essas questões, eu fiz questão de gastar esse tempo aqui com vocês, porque com certeza vocês vão ouvir muita coisa. E eu, particularmente, quero dizer para vocês o seguinte: procurem se ater simplesmente naquilo que é mais coerente com as páginas da Bíblia. Não desprezem, aprendam, mas também não mergulhem de cabeça. Porque muitas vezes uma teoria pode até nos chamar mais a atenção. E aí a gente começa a fazer da teoria algo sagrado. Isso que é o problema. Fala, Júnior. Eu queria dizer o seguinte, essa compreensão de forma, entre aspas, racional, eu não digo da ciência, a ciência é maravilhosa. A gente critica, eu aprendi que existe o bom cientista e o péssimo cientista. Não é a ciência que é ruim, mas aquele que faz a ciência. Sim. E por ser a complexidade, por essa questão de tempo, que eles analisam a questão do universo e a sua complexidade, e pela finitude do homem, eles adotam que, pela complexidade, foi um período muito longo para o homem, mas não para Deus. Exatamente. Por isso que a gente sabe de tudo isso que é muito complexo. Quer ver, para eu concluir esse assunto, irmãos? Quando a gente começa a fazer uma retrospectiva do mundo antigo, até 1900, o berço da civilização era o Egito. De 1900 para cá, o berço da civilização é a Suméria. Ou seja, durante séculos se acreditou que o berço da civilização era o Egito. Sim. Então, você vê que, exatamente, quando nós começamos a estudar um pouco mais o passado, a história da humanidade,
a gente vai descobrindo coisas que realmente a gente fala assim, puxa vida, tem tanta coisa que a gente não sabe, quanto mais dessas questões da eternidade, da criação. Por isso que se torna mais complexo. Tá bom? E Então, outra coisa, pode falar, Gil. só queria pontuar o seguinte, o autor que é Moisés, do livro de Gênesis, por exemplo, Deus que cria. A questão é, Moisés estava acompanhando Deus nesse momento? Não. Então, nós acreditamos que ele, nesse momento, Júnior, foi inspirado por Deus como um profeta, de fato, quando fala algo da parte de Deus. Assim como Moisés recebeu as instruções de dizer para Faraó, olha, vai vir a praga das moscas, vai vir a praga das rãs, e aconteceu, ele recebeu a revelação de como aconteceu no princípio. Né? Tá bom? Então vamos lá, vamos ler rapidinho para a gente prosseguir aqui. Leia para nós, Júnior. A terra era sem forma e vazia. Não está aparecendo. Agora? Não está ainda? Não. Deixa eu voltar aqui. E agora? Não, ainda não. Agora sim. De novo, né? A terra era vazia. Versículo 14. A forma que era vazia estava sendo preenchida. Primeiro, quarto dia, a luz foi preenchida com os luminares e as estrelas. Primeiro dia. 2, quinto dia, as aves que sobrevoavam o céu de cima e os animais marinhos que estão nos oceanos, mares e lagos de baixo. Preenchia a forma vazia. Segundo dia. 3, sexto dia, os animais e o homem estavam preenchendo a porção seca. Terceiro dia. No final da criação de Deus, vem a sua aprovação de que tudo que ele criou ficou bom, ou melhor, muito bom, belo, bonito, harmonioso. Joia. E aqui, só para a gente correr, né? Bom, sobre isso ficou claro, irmãos. Deus cria tudo em 6 dias, e no 7º dia vem, né? O descanso sagrado, tá bom? Até aí eu acho que é bem trivial para nós, né? E agora aqui tem esse slide falando sobre a linhagem de Adão, Gênesis 4 ao 11. Eu achei muito legal esse gráfico, porque aqui vai mostrando um pouco que a Bíblia fala sobre a árvore genealógica, né? De Adão, Abel, aí, no caso, Caim mata Abel, de Caim vem Enoque, Irad, Meujael, Metusael, Lameque, vem o dilúvio. Primeiro homicídio, né? Isso, primeiro homicídio. E aqui vem Sete, Enos, Quena, Maalalel, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. Então, é muito interessante que a gente vê essas ramificações, né? O dilúvio, aqui os 3 filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé. E aí a gente já conhece a história. Os semitas, por isso que é semitas, né? Abraão vem dos semitas. O Cã gera isso, Jafé, e os cananeus vêm de Cã, que eram inimigos de Israel também. Agora, irmãos, depois a gente até entra em assuntos mais detalhados sobre isso, tá bom? Até aí, tudo bem, meus irmãos? Tudo tranquilo? Ok. Tranquilo? Então, eu vou parar a gravação aqui, e aí a gente já retorna logo na sequência, tá bom? Só um minutinho. Nossa, já? Já deu 1 hora já. Foi muito rápido. Nossa. Tá bom? Um minutinho só. Tá bom.